Em que momento você se sentiu diferente ou em que momento você percebeu que que pertencia ao povo indígena, né? Se isso teve presente na sua infância, se isso era o que te levou a ser o que você é hoje. Fala pra nós como é que é a tua relação com a raiz. Tu que é um artista que vive em Porto Alegre, uma metrópole, a cidade, podemos dizer que é um artista do asfalto. Como é que é a tua relação com a tua terra natal, o Alegrete? Fala pra gente da tua relação com a água. É nesse rio que habita o DNA da história da minha família, minha trisavó, bisavó e avó. E o barulho dessas águas que correm são histórias ali vividas que permanecem presentes até hoje. A Ponte de Pedra é um monumento desenhado por Inhanderu e moldado pela natureza. É um monumento de um tempo original. E por mais que o sistema tente impor os seus processos de apagamento, o tempo, o espaço e a memória sempre estarão presentes. A Ponte de Pedra sempre existirá, em forma de espírito, naquele lugar. E hoje estar na cidade é uma tentativa de ressignificar os espaços que foram habitados pelos meus ancestrais. É uma tentativa de contar uma outra história. E essa revolução é como atravessar a correnteza do rio Ibirapuitã em um dia frio de inverno. O certo é da água para a terra. Sempre assim, da água para aparecer a terra. Na história da cosmologia guarani, o primeiro mundo era chamado de Ivatenondé. E nesse mundo os animais acabavam tendo contato com Deus e todo mundo se relacionava, né? Até o dia que alguns animais pensaram que podiam ser Deus e houve o grande castigo da destruição da Ivatenondé e a construção desse segundo mundo que a gente vive, que é a Invanvai. E logo na construção do segundo mundo, o primeiro território que foi construído é chamado de Ivarupá, que é a terra sem fronteiras, né? Então, dentro desse Ivarupá, que envolve a América do Sul, havia um TAP, um caminho, que era guiado por rios, porque ainda quando não existia estrada, as estradas eram rios. E esse caminho ele foi dividido, né, em 3 etapas, que foi a Ivabité, o umbigo da terra, Paramirim, depois do Rio Pequeno, até chegar no Paraguaçu, né, que é o grande mar, antes de chegar na Terra Sem Mares. O que eu acredito que nem o dos mais sábios, xamãs, poderiam imaginar é que dentro desse percurso aconteceria essa invasão colonial, que colocou fronteiras
né? Marcou territórios e diferenciou os homens. E isso acabou resultando num processo de apagamento, de destruição implacável com as comunidades originárias, né? E a gente vive uma neo-invasão colonial, onde aquela cidade que antigamente expulsou as aldeias para as periferias, para se construir a cidade, hoje ela cresceu tanto que ela avança sobre as aldeias com especulação imobiliária, grilagem e da forma mais suja que há, né? Com morte, ameaça, perseguição. E por mais que existam esses ataques e por mais que existam essas descobertas arqueológicas que não são levadas a sérios porque envolvem muita coisa na grande engrenagem do sistema, a cultura continua viva e continua lutando, mesmo que dispersas às margens da sociedade. E na criação do primeiro mundo era tudo água e quando foi Papá Tenondé, a mandado de Nhanderu Tupã desce com o seu apicá, que era o banco sagrado do conhecimento, em forma de onça, ele desce até a terra e plana durante muito tempo sobre a terra. E logo as terras começam a cair do céu, terras que remetem muito a um papel, um papelão, algo que não soube me descrever, Carita Tendaocan, e flutuava sobre o mar, sobre a água, que ainda era água, né? Não existia onda, nada. E quando o Papá Tenondé desce do apicá, do banco sagrado, começa uma conversa dos deuses, entre Jacairá, Tupã, Caraí e Yamandu. E essa conversa foi em forma de luzes, nos 4 cantos do universo. E quando o Papá Tenondé consegue descer e encostar naquele primeiro objeto flutuante que remetia à Terra, já começa a virar terra. E todos aqueles formatos que caíam em forma de terra no oceano eram o formato das aldeias de hoje. E as aldeias são os refúgios do universo. Então elas viram, hoje em dia, para nós, esse local de refúgio. Quando comecei a colar os adesivos, que foi a primeira imagem que eu fiz, que era de um ícone do índiozinho, eu comecei a povoar as ruas de Porto Alegre, que na minha visão era repovoar uma cultura que havia sido quase extinta. Então era repovoar em todos os cantos, né, a cidade de Porto Alegre, e isso em pouco tempo a cidade estava tomada com os adesivos, e próprio também das pessoas que aderiram e chamaram isso de um movimento. E eu fazia aquilo não sabendo que era arte, né? Eu não tinha noção do que era arte. Eu fazia por instinto e teve muita coisa que mexeu de estudar sobre os povos, né? Então isso acabou mexendo comigo e muito do que a minha avó me falava, né? Da minha bisavó, né? Então depois, futuramente, a gente acabou ficando numa situação dependendo das ruas para sobreviver. Então a gente juntava papelão, latinha. Depois a gente vai crescendo e vai começando a ver como as coisas vão se transformando, né? Porque quando tu é criança e tu tá passando uma certa dificuldade, necessidade, e tu vive com o sofrimento, tu não nota, né? Tu acha tudo aquilo uma aventura. Eu acho que depois que tu vai crescendo, tu vai tendo outros tipos de visões
Não que tu perca a sensibilidade de uma criança, mas tu acaba vendo o mundo como ele é, né? Então eu acho que essa minha formação, que ela sai da beira do rio, lá do Alegrete, onde a gente vivia felizes, mas era difícil, e vem para Porto Alegre e acaba tendo essa formação dentro da rua e da periferia, eu acho que tudo isso colaborou para mais tarde eu me manifestar nas ruas, né? E com o tempo passando, retornando à aldeia, né? Na forma espiritual, de voltar e por incentivo da própria comunidade, resgatar tudo isso, né? Que buscar, ir atrás dessas coisas que eu havia esquecido, assim. O caráter de transformar as palavras e cosmovisões em imagens, ele vai ficando muito mais complexo a cada momento que a gente vai mergulhando mais nesse universo, e também na maneira que a gente quer que essa produção chegue nas pessoas, né? Então, obras como O Ar Indígena, Invasão Colonial, Fauna Guarani são obras que impactam as pessoas pelo interesse de saber o que é, né? Depois eu acho que tem outras formas de abordar com mais tempo, que a gente pode trabalhar com mais profundidade, que são as obras como Tesouro do Céu, as gravuras, né, do Opã, o Inhê. Eu acho que já pega um outro... Não é um outro público, mas um outro tempo que as pessoas vão ter para ver a obra. E isso só eu consegui saber depois de muito tempo de caminhada, sabe? Então, eu acreditava que eu conseguiria colocar tudo na rua e as pessoas iam conseguir absorver, mas como na cidade grande o tempo é pouco e a arte é muito efêmera, né? Porque a rua, como museu a céu aberto, ela está sempre criando novos ciclos, né? Então, a rua hoje ela é um grande suporte para o choque de realidade, né? Sobre o modo de vida contemporâneo que está vivendo a comunidade hoje, né? A cosmologia eu consigo trabalhar muito dentro do museu, né? Da galeria, da instituição, mas o choque dos problemas sociais nesses enfrentamentos que a comunidade vem fazendo, a rua é um lugar perfeito, né? É uma coisa muito voraz, é uma necessidade de estar na rua, né? De tu colar e ver o melhor lugar para denunciar o problema, né? Então, foge um pouco daquela coisa digamos, os modos tradicionais da arte urbana, né? Que tem aquela coisa do ego, do enfrentamento um com o outro, né? Quando eu cheguei em Porto Alegre com a minha mãe, assim, eu pensei que nunca seria possível, assim, andar por todo o canto da cidade pelo tamanho e a dimensão que isso tem. E eu acho que a minha relação com Porto Alegre ela se resume a isso, né? Parecer muito que sou daqui, mas ao mesmo tempo mostrar que eu não sou daqui. Então, esse contraste que só quem vem do campo e mora na cidade consegue sentir, sabe? E desde a chegada aqui, quando eu era bem pequeno, e toda essa história que a gente tem de sobreviver da rua, de vir da periferia, eu acho que fez eu sentir, né, a rua como a extensão do meu corpo, de poder ter um diálogo com a rua e ver na rua uma potência de comunicar e de mexer com as pessoas. Pega uma dos anarquistas também, por exemplo, de repente eu vindo dali, ó, porque é legal que eles estão juntos, né? É uma galera que eu curto bastante, que eles não colam em cima dos meus, eles colam do ladinho.
quando se fala muito na criação que a gente está fazendo, eu falo a gente porque é comunidade junto, né? A gente marca um ponto na história daqui do Rio Grande do Sul, da primeira vez de estar falando da história da comunidade dentro do museu, né? E isso já é um fato muito importante, de ter as figuras Guarani, a história, a mitologia dentro do museu no acervo, né? Então daqui a 100 anos as pessoas vão ver que houve um movimento. E essa constância de estar em contato com os velhos da aldeia, que são os Tcharamui, as Tinjari, eles me fazem mais ficar tranquilo para criar, sabe? E junto com a comunidade, porque eu acho que cada um vê de um jeito e a transformação acaba sendo única, né? Do pensamento de todos. E eles me ensinaram uma coisa muito bonita dentro do meu processo de criação, tanto que eu não esboço muito, é tu produzir dentro de ti. E isso é muito do Guarani, né? De tu produzir dentro de ti. Eu me via muito naquela coisa de chegar do barco e ter toda a comunidade de colete a provas de bala esperando, sabe? Me viu muito essa ideia, assim, de a comunidade estar com... E, na real, o colete é o Yanderu, na real, que é da obra. Porque naquele momento que eles cercaram a comunidade com a arma, todo mundo estava com esse colete, que está escrito Guarani Imbiá, né? Daí eu fiquei emocionado, assim, falei, isso sim. É uma grande obra, é um grande fato, né? Quando mistura o fato mesmo, e isso vai ajudar a comunidade. A relação da comunidade com a obra de arte, eu acho que ela foi se dando passo a passo, assim, sabe? Então, eu acho que quando a gente cria e leva para a aldeia é uma coisa, porque a gente consegue juntar, né, o problema com o pensamento e transformar isso em imagem. Mas eu acho que o mais significativo é do reconhecimento da comunidade através das obras no centro da cidade, né? Então a gente tem exemplo do ar indígena, né? Uma vez um cacique falou para mim, Xadalu, demarque o centro, fale que também é nosso lugar lá. Porque estava tendo uma disputa muito das pessoas, né, para tirar a comunidade do centro, que vem do artesanato. E eu fui lá e a gente criou a Atenção Área Indígena e colamos por todo o centro da cidade, né? E o povo Guarani, ele se colocava embaixo do cartaz, sabe, para vender seu artesanato. Eu acho que ali foi uma ocupação que se completou da obra com o espaço, né? Uma experiência muito diferente foi da comunidade dentro do museu, reconhecer as obras que a gente mesmo criou. Então, de levar, sabe, um ônibus da comunidade para a vernissagem de noite, assim. E de como as pessoas, não todas, olhavam de um jeito diferente para a comunidade, né? Houve essas provocações, sabe, das pessoas de, mas por que na exposição lá que o Johnny estava fazendo, tocou coral, sabe? O que tem a ver? Tem tudo a ver. É tudo junto, sabe? As pessoas não conseguem... Tá tudo junto. O reconhecimento do museu, eu acho que é mais uma afirmação, né? Que a rua mostrou, sabe? A rua mostrou e dentro do museu se reafirmou, assim. Quando a gente quer falar algo do Guarani, o português, eu vejo muito como simulação. É uma simulação, porque Guarani é uma língua única e a maneira que ela se desdobra para te entender os fatos, através da palavra Guarani, não cabe dentro da nossa língua. A gente está
em planos diferentes, assim. Não que seja melhor ou pior, mas é outra sintonia, entendeu? E quando eu levo isso para o campo da arte, eu vejo que isso ele transcende a língua, porque sentir, ver e pensar está em outro campo também, né? Pode estar ligado à palavra, porque tudo vem da palavra, mas eu tento entrar nesse plano com o ver, sentir e pensar. É isso. E uma das obras que eu estou trabalhando hoje e acredito que eu vou trabalhar por muito tempo, fala muito sobre o apagamento da cultura indígena no Rio Grande do Sul, principalmente na região oeste, né, onde viveram os Mabone, os Jaro, os Minuano, os Charrua, os Guarani-Mbiá, e que povoaram todo aquele oeste da região, né, principalmente depois da dispersão dos povos, depois da Guerra Guaranítica. E fica nítido nos traços da região quando a gente vai lá conversar com as pessoas e até mesmo quando a gente vê familiares da gente, né? Então, há muitas histórias, mas muito dessas histórias elas estão apenas na memória de cada um daquilo que viveu, porque não está nos livros. Então, aproveitando a ida na cidade para gravar nosso documentário, eu fiz a obra chamada Antes que se Apague. Então, a obra ela tem relatos da minha avó pelo ano de 1940 e poucos, com as histórias com a minha trisavó, da minha avó com a minha trisavó, e uma imagem, né, que a minha bisavó tirou na beira daquele rio nos anos 70. Então, ali tem relatos vivos da cultura indígena que vivia na beira daquele rio, sobre caça, pesca, sobre o modo de vida e a importância da correnteza daquele rio na vida das pessoas, dando movimento no cotidiano. Era como um ritual, né? Um ritual de brinquedo de criança, porque eu ia todos os dias na beira daquele rio. E para mim a única fronteira que existia, pois eu não saía do quintal da minha casa, que era o rio, era a margem do rio até a outra. Então, eu me sentava nas pedras, já que eu era criança e não conseguia atravessar o rio, e ficava olhando os pássaros que atravessavam, voando o rio. E um dia, na aldeia, o cacique Cirilo, ele falou uma coisa para mim que reflito até hoje, né? Que em Anderu ele envia diversos tipos de guerreiro para guerrear nesse mundo. E no meu caso, Nhanderu me enviou para contar a história de um povo através da arte. Nós misturados, eu misturado. Poesia também é falar, tá ligado? Também é falar de vila, tá ligado? Das nossas vivências. Misturado. Tá ligado? Misturados. Alguém aí já? Misturados, né? Misturava. Chopara. E é ganhar. Chopara. Falou na nossa resistência quando falo da nossa língua, né? Na nossa resistência, né? Falar, tá ligado? E muitas dessas falas são em belas palavras que os Guarani falam. Na nossa resistência. Nós misturados, Chopara. eu misturado. A palavra é Chopara. Yenja,
Ea, 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 ea.